Em uma tarde que parecia comum, um jovem americano que anos mais tarde ficaria mundialmente conhecido por causa de seus trabalhos no cinema, recebeu uma profecia que iria mudar a sua vida para sempre. Deus usou a boca de uma mulher para avisar Denzel Washington que ele transformaria sua história. E neste vídeo eu vou te mostrar qual foi a palavra que o ator Denzel Washington recebeu de uma profetisa no salão de beleza de sua mãe nos anos 70, que não somente tinha a ver com seu futuro como servo de Deus, mas que também moldaria sua carreira, interferindo na forma com que ele interpretaria os seus personagens mais famosos. E o que você vai aprender com este testemunho é algo muito poderoso que vai falar ao seu coração, principalmente se você se sente perdido em relação ao que você veio fazer neste mundo. Então fique comigo até o final, porque eu não tenho dúvidas de que o Espírito Santo irá te visitar. Mas antes de começarmos, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se que está aqui embaixo do vídeo e ativar o sininho da notificação, porque eu quero te ajudar a entender a palavra de Deus de uma maneira simples e fácil todos os dias, ok? Então vamos lá. Em uma tarde como qualquer outra, no ano de 1975, no salão de beleza de sua mãe, a vida de Denzel Washington foi marcada por uma profecia que ele jamais iria se esquecer. O rapaz, que tinha apenas 21 anos de idade e ainda estava longe de ser o ator que se tornaria anos mais tarde, estava sentado em uma cadeira quando uma mulher começou a observar o jovem pelo espelho. Naquele momento, aquela cliente da mãe de Denzel Washington sentiu o mover do Espírito Santo e entregou uma mensagem que direcionaria os seus passos muito anos mais tarde. Vamos ver o vídeo em que o ator conta essa história para a apresentadora Oprah Winfrey, dona do programa de entrevistas mais famoso da TV norte-americana. Ela escreveu uma profecia e disse: "Rapaz, você vai viajar o mundo e vai falar com milhões de pessoas." E eu perguntei à minha mãe: "Quem é essa mulher?" O dom da profecia. Ela disse: "É uma das membros mais antigas da igreja na cidade. E ela tinha o dom da profecia. Ela escreveu até 1975. Ela escreveu a profecia. Então eu pensei, eu deveria me tornar um pregador? Eu perguntei isso ao meu pastor, ele disse: não, você está indo bem. Ele disse: você é um pregador. Então eu sempre pensei, estou falando tudo isso para dizer. Sempre vi o que faço como, não como pregar, mas talvez como meu púlpito, sabe? Os papéis que interpretei, eu vi a evolução espiritual dos meus personagens, não apenas o personagem." Naquele momento, o jovem Denzel Washington teve um encontro sobrenatural com Deus. Mas ele não tinha noção exata do que aquilo realmente significava, porque por mais que tivesse crescido em um lar cristão, ele ainda não havia entregado a sua vida para Jesus, apenas havia ouvido falar dele. Denzel se formou na faculdade de teatro e aos poucos ele começou a conquistar a fama e o reconhecimento que o tornaram um dos grandes nomes de Hollywood. Só que o sucesso e as coisas que ele oferece levaram o ator para caminhos ainda mais distantes de Deus. Mas como o próprio Senhor disse por meio do profeta Isaías, nenhuma palavra que sai da sua boca volta vazia, mas ela cumpre todo o seu desejo e atinge o propósito pelo qual ela foi enviada. O tempo então se passou e no início dos anos 1990, Denzel Washington enfim se converteu, reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador e passou a viver um novo momento na sua história. E foi durante um almoço com seu pastor que ele se lembrou da profecia que Deus havia lhe entregado através da profetisa Ruth Green dentro do salão de beleza de sua mãe. Vamos ver o vídeo em que o ator e o seu líder espiritual se lembram daquele momento. Naquele momento, o poder daquele momento, você e eu, quando estávamos almoçando, você estava me contando o que aconteceu com você no dia anterior ao nosso almoço. Correto. Ainda estava tão real e poderoso. E isso te manteve um pouco ancorado enquanto você era exposto a outras coisas, correto? Eu aceitei isso. Eu definitivamente experimentei isso. Mas eu não estava pronto para viver isso. Eu não estava pronto para vivê-lo. Eu era um jovem na época, não me lembro bem a idade, mas não estava pronto. E eu tenho certeza que não sou o único. Eu não sou o único a passar por esse tipo de experiência. Então eu tive que passar por tudo isso. Assim como na vida de qualquer cristão, os primeiros passos com Deus não estão livres de lutas. Em várias entrevistas, Denzel Washington disse que enfrentou muitas dificuldades para alinhar a sua carreira com a sua fé, pois os filmes que ele fazia muitas vezes incluíam cenas de violência, sensualidade e tinham temas sombrios, tudo muito diferente daquilo que ele passou a acreditar.
Tanto é que no trecho que nós acabamos de ver da conversa entre Denzel e o seu pastor, ele reconhece que naquela época ele não estava pronto para viver a profecia que havia recebido quando ainda era jovem, pois existiam muitas batalhas internas dentro do seu coração que precisavam ser vencidas. Mas existe um momento específico na vida de Denzel Washington que o Espírito Santo toca o seu coração com uma passagem bíblica e faz com que ele mudasse parte do roteiro de um dos filmes mais sombrios de sua carreira para começar a atender ao seu chamado. Vamos assistir juntos ao trecho do depoimento em que o ator fala sobre o filme Dia de Treinamento. Eu sempre procurei por isso, por falta de uma palavra melhor, ângulo. Qual é a história de que a única coisa que escrevi na capa de Dia de Treinamento foi o salário do pecado é a morte? Eu fiz com que o final daquele filme fosse alterado, para que eu pudesse justificar que viver da pior maneira me levou a morrer da pior maneira. E ele morreu de uma maneira muito pequena no roteiro, mas eu queria intencionalmente que ele fosse derrubado no chão e rastejasse como uma cobra. Eu queria que todos da comunidade se voltassem contra ele e queria que ele morresse da maneira mais violenta. Então, por muitos anos e décadas, eu fiz isso através do meu trabalho e através da minha filantropia e sendo uma pessoa boa nas coisas. Isso não é mais o caso. Pode ser que você não conheça muito bem a carreira e os filmes dele, mas o Dia de Treinamento é um filme onde ele interpreta um vilão que é um policial corrupto, viciado em drogas, que está totalmente fora de controle e que não mede esforços para prejudicar um jovem policial que entra na sua delegacia e começa a trabalhar como seu parceiro. Quando Denzel recebeu o roteiro do filme, ele sentiu um desejo muito forte em seu coração de acrescentar o ensinamento bíblico de Romanos 6:23, que diz que o salário do pecado é a morte, mudando o fim da história do seu personagem com o objetivo de levar o público à reflexão de que uma pessoa que leva uma vida de pecado e não se arrepende dos seus erros não pode ter um bom destino. Mas uma coisa que chama atenção em toda essa história são os intervalos de tempo em que as coisas acontecem. Denzel Washington recebe a profecia de que vai levar a palavra do Senhor a milhões de pessoas pelo mundo no ano de 1975, e ele só se converte e entrega a vida para Jesus nos anos 90, ou seja, mais de 15 anos depois. Já o filme Dia de Treinamento foi lançado em 2001, 16 anos depois da conversão do ator. Isso nos leva à passagem de Romanos capítulo 11, o versículo 29, que diz que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ou seja, os planos de Deus não falham e não deixam de se cumprir, passe o tempo que passar. Denzel recebeu a sua promessa aos 21 anos e só começou a vivê-la aos 47, algo que lhe causou consequências. Veja o que ele fala sobre os perigos da fama. Sim, eu estive no alto de uma montanha. Fui abençoado, mas caí por uma ladeira escorregadia. E é solitário lá em cima. As pessoas não conhecem esse lado. E agora, ouça como ele reconhece que o papel do vilão que ele interpretou em Dia de Treinamento foi, na verdade, mais fácil para interpretar do que qualquer papel onde ele era o herói e o cara bom. Dia de Treinamento é o filme mais fácil que interpretei. Há mais disso em mim do que no filme Um Grito de Liberdade, ou até mesmo na vida de Malcolm X. A vida me humilhou, eu costumava dizer que queria ser o melhor ator do mundo. Quando ganhei o segundo Oscar, disse que queria ser o melhor ator que poderia ser. Agora, nem necessariamente eu quero ser um ator, não é mais meu objetivo. Não é um desejo ardente para mim. Posso seguir em frente disso nos próximos anos ou até mesmo antes disso? Mas voltando à sua pergunta, nada disso teria acontecido sem a minha família. Repare que Denzel confessa que para ele era muito mais fácil interpretar um vilão do que um herói. Isso porque o mal está enraizado em nós, ele faz parte da nossa natureza caída, quebrada pelo pecado. Mas o ator também mostra que nós precisamos de um Salvador e a partir daquele filme ele passa a falar de Jesus e do seu sacrifício na cruz em todas as oportunidades que ele tem, seja em entrevistas de TV, em rádios ou revistas dos Estados Unidos e de outros países. E quem sabe o mesmo não esteja acontecendo com você, meu querido irmão e minha irmã. Talvez você tenha aceitado a Cristo já faz algum tempo, mas ainda não começou a atender o chamado de Deus para a sua vida. Pode ser que você não tenha recebido uma profecia tão direta como Denzel Washington recebeu, mas todos nós cristãos, quando entregamos a nossa vida para Jesus, recebemos a missão de ir e espalhar as boas novas dele para as outras pessoas que ainda não o conhecem. E a história de Denzel Washington, ao longo dessas últimas décadas, nos mostra que ele enfrentou muitas lutas, se sentiu despreparado e até duvidou da sua capacidade. Mas chegou um momento em que ele precisou seguir pelo caminho que Deus havia traçado para ele.
E da mesma forma, Deus está te mostrando que você também é capaz. E se Ele te escolheu, é porque Ele vai te capacitar. Basta que você se coloque à disposição dEle e diga: eis-me aqui, Senhor. E hoje, perto de completar 70 anos de idade, Denzel Washington vive plenamente os planos de Deus que foram entregues a ele quando ele tinha apenas 21 anos. Vamos ver o que ele disse sobre isso. Não apenas fazer o bem do jeito certo, mas honrar minha mãe e meu pai pela maneira como eu vivo minha vida. Estou aqui para servir, ajudar e prover em oração nos dias que me restar nessa terra. Você não sabe, mas em cada oração que faço, eu ouço alimente as minhas ovelhas. Isso é o que Deus quer que eu faça. Mas eu pergunto, o que isso significa? Bem, o que eu descobri nesses anos é que existem muitos tipos de ovelhas. Nem todo mundo quer ir direto para... Por isso eu converso com pastores experientes como você, para me ajudar, me orientar, para me ajudar a contar uma história longa de forma ainda mais longa. Com o passar do tempo, Denzel Washington percebeu que não precisaria se tornar um pregador para cumprir a profecia de Deus em sua vida. Ele entendeu que poderia usar o seu trabalho para influenciar as pessoas e se aproveitar da sua posição na sociedade para falar sobre fé, justiça e humanidade, segundo o que a Bíblia prega. E nesse discurso poderoso que nós acabamos de ouvir, ele explicou que não se via mais como um simples ator, mas como um servo de Deus, usando as suas ferramentas para alimentar as ovelhas. E uma prova de que Denzel Washington passou a levar essa nova filosofia de vida para as telas do cinema são os personagens que ele interpretou depois de dia de treinamento. E eu separei agora uma lista com 5 filmes em que o ator leva uma mensagem de fé e esperança a milhões de pessoas pelo mundo através do seu trabalho. O primeiro filme, Chamas da Vingança. Nesse filme de 2004, Denzel Washington interpreta Chrissy, um ex-agente da CIA que encontra redenção ao proteger uma jovem garota de sequestradores. O personagem de Denzel demonstra sacrifício e amor altruísta enquanto luta para salvar a vida da garota, dando um exemplo claro do que Jesus fez pela humanidade, entregando a própria vida para que fôssemos salvos das garras do pecado e da condenação eterna. O segundo filme, O Livro de Eli. Lançado em 2010, o Livro de Eli mostra um homem que tem a missão de proteger a última cópia conhecida da Bíblia após um apocalipse global. Através deste papel, Denzel explora temas de fé, propósito divino, mostra a importância da palavra de Deus como um guia para a humanidade em tempos de desespero e caos. O terceiro filme, O Voo. No filme O Voo, de 2012, Denzel interpreta um piloto de avião que, apesar de ser heróico, ao salvar um voo cheio de pessoas de um grande desastre, ele enfrenta problemas pessoais graves, incluindo vício em álcool e drogas. O filme mostra a jornada desse homem que se arrepende dos seus pecados, busca por perdão e encontra a redenção depois de reconhecer os seus erros do passado. E com essa narrativa, Denzel Washington mostra ao público que nenhuma pessoa é pecadora demais a ponto de não merecer o perdão e uma segunda chance de Deus, desde que se arrependa e busque uma mudança de direção. O quarto filme, Um Limite Entre Nós. No ano de 2016, Denzel Washington foi o ator principal e também o diretor desse filme que trata de um homem chamado Troy, um pai de família dos anos 1950 que trabalha como lixeiro e luta com as responsabilidades em uma América dividida entre brancos e negros. O filme mostra que, apesar de todas as dificuldades, é dever do homem manter inabalados em seu lar os valores morais e cristãos, porque são eles que sustentam a família nos momentos de dificuldade. O quinto filme, Roman J. Israel. Nesse filme de 2017, Denzel Washington interpreta um advogado conservador que tem a vida devastada depois de uma série de eventos turbulentos, como a morte de seu sócio. O filme aborda temas de justiça, integridade e a luta para manter princípios éticos sob pressão de uma sociedade cada vez menos voltada aos valores cristãos e focada apenas naquilo que é terreno e passageiro. A intenção do ator foi mostrar que sempre valerá a pena lutar pela justiça e pela retidão, se mantendo fiel aos valores éticos e morais que estão ligados à palavra de Deus. E perceba que, exceto no filme O Livro de Eli, Denzel Washington não falou diretamente sobre Deus, mas mesmo assim ele pregou sobre o Senhor em todos os seus trabalhos, transmitindo mensagens que estão diretamente ligadas à sua palavra. A história de Denzel Washington é um testemunho vivo de como a fé pode guiar e transformar uma vida de maneiras inimagináveis.
A profecia que ele recebeu no salão de sua mãe não apenas falou sobre a sua influência global como artista, mas também o moldou como líder espiritual em um palco mundial. Ele viveu a profecia e a sua jornada nos inspira a entender que a nossa fé e o nosso propósito nesse mundo podem estar alinhados a serviço do Senhor. Nem todos foram chamados a serem pastores ou profetas, mas todos fomos escolhidos por Deus para levar a sua palavra de graça, misericórdia e amor àqueles que estão ao nosso redor através daquilo que nós fazemos. Por isso não importa se você trabalha na televisão, em um banco ou em um supermercado. O Senhor quer te usar para ser um canal de bênção bem aí onde você está. Amém? Basta que você aceite o seu chamado. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o maior número de pessoas e se inscreva no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.